Olá, tudo bem aí? Então vamos ver aqui. Campo magnético em um condutor. O que é um condutor? Um cabo, um fio elétrico. Fio. Pode ter ou não. Você vai ligar para carregar o seu celular. Então o que vai acontecer com ele? Aqui, como está esse fio, agora esse cabo não tem campo magnético nenhum aqui. Mas assim, no momento que eu ligo para carregar, vamos dizer assim, que eu ligar numa fonte, na tomada, e ligar no aparelho lá, para ser carregado, vai passar por ele o quê? Uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que vai causar o carregar novamente a bateria, né? Muito bem. A partir que você tenha assim, ele é um condutor. Então, para existir... Bom, vamos terminar aqui. Então, está conectado, o nosso cabo está conectado na fonte e está passando uma corrente elétrica nele. Se eu pegar esse cabo, quando está ligado, e aproximar uma bússola desse cabo, nós vamos ver que essa bússola vai fazer movimento. E esse movimento da bússola, o que indica? Indica a presença de um campo magnético. Então, a corrente elétrica em um condutor, a existência da corrente elétrica em um condutor gera um campo magnético. Então, condutor, o que é um condutor? Um fio. Vamos pegar uma seção de um fio aqui. Imaginar, eu tenho um fio. Como vai ser essa corrente elétrica? Vai ter esse campo magnético. A corrente elétrica passa. Muito bem. Então, vai ter uma corrente elétrica passando por esse condutor. E vai acontecer o quê? Nas proximidades desse condutor vai passar a existir um campo magnético. Muito bem. Quais são as características desse campo magnético? Eu vou pegar esse condutor agora, como ele está aqui, ó, e vou fazer ele assim. Vou fazer uma seção transversal. Então, ele seria isso aqui, ó. Bom, então, aqui está o nosso condutor. Coloquei ele assim. O campo magnético nesse condutor vai funcionar da seguinte forma. Ele vai funcionar desta maneira. Ou assim, no condutor, coloquei uma seção transversal desta forma, o campo magnético vai ser uma região em volta desse condutor. Aqui, tentando representar aqui em 3D, seria algo assim. Então, ele estaria no entorno, é uma região em torno do condutor onde passa uma corrente elétrica. Esta região em torno gera um campo magnético. Muito bem. E ele pode ser desta maneira, como está aqui, ó, com o sentido horário, ou pode ser ao contrário, com o sentido anti-horário. Então, um dos conceitos é exatamente esse. Ó. Por exemplo, agora eu vou pegar esses dois aqui e nós vamos pegar este condutor aqui e vou virar desta maneira. Então, vou pegar esse condutor e virar assim. Então, vamos ajudar aqui com uma reguinha. Eu peguei o condutor e virei desta maneira. Então, aqui, o corte dele, nosso condutor, eu peguei e virei assim. Então, esse campo magnético vai virar da mesma maneira, vai fazer o mesmo movimento. Então, esse campo magnético vai ser algo assim, vai sair nesse sentido e vai fazer este formato. Muito bem. Agora, eu vou pegar este aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse condutor e virar deste formato. Então, nós vamos ter a ajuda da nossa reguinha aqui. Pronto, a ajuda da reguinha. O que vai acontecer aqui? Vamos ver se a gente consegue pegar isto e fazer isto também. Então, ele vai fazer este formato assim.
Então aqui nós temos o giro. Preciso fazer tudo isso para descobrir? Então, aqui nós temos assim, o campo elétrico, o campo magnético vai sair assim, fazer isso e entrar aqui. Essa é a direção do vetor campo magnético. Então o campo magnético sai aqui e entra aqui. Como que a gente representa isso? Esse campo seria representado assim. Assim e assim. Como? Saindo a ponta da seta. Ó. Saindo aqui e entrando aqui. E aqui é o fundo da seta. Então, uma questão, às vezes, é só você assinalar isso. Esse campo está ao contrário. Ó. Ele está saindo aqui. Então, esse campo, para não confundir os dois, aqui, ó, esse campo magnético tem esse sentido nesse formato aqui. Muito bem. Eu não preciso fazer todos esses desenhos para definir isso. O que eu vou precisar? Você precisa da direção da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica vem indicado no problema. E aí você faz assim, ó, regra da mão direita. A mão direita, você põe o polegar no sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica está assim, no condutor, e abraça. Então, ó, se eu fosse abraçar esse fio, vamos pegar o fio aqui. Olha o fio. A corrente elétrica está para cima. Então, vou fazer regra da mão direita. O polegar está apontando no sentido da corrente elétrica. Então, ó, aqui está. O campo elétrico está entrando nesse lado e saindo desse. Então, seria este caso aqui, ó. Este caso, ó, o campo elétrico entra e a ponta dele sai do outro lado. Então, aqui, ó. Entra e sai. Se o sentido for ao contrário, não tem problema, você vira a mão. O sentido for ao contrário, vamos fazer o sentido da corrente elétrica contrária. Ó. Corrente elétrica contrária. Lembra, o polegar fica, então olha lá, vou pegar o fio aqui. O polegar fica, e aí só inverte o sentido. Então ela pode estar assim, assim o fio, o cabo pode estar de várias maneiras. Basta eu fazer o quê? Deixar o polegar no sentido da corrente, ó, e vou abraçar o cabo, eu sei onde a mão entra, ó, onde a mão entra e onde a mão sai. Onde a mão entra e onde a mão sai. Então, uma das questões é exatamente isso. Você vai escolher uma alternativa, assim, 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 que vão determinar qual é o sentido das linhas de força deste campo magnético. Campo magnético, não elétrico, tá? Falei campo elétrico 2 vezes já. Muito bem. Então, basta saber o sentido da corrente. O sentido da corrente sempre vem indicado. Pode ser o contrário? Pode. Eu ter esse campo magnético aqui. Eu quero saber o sentido da corrente. Então, eu vou pegar a regra da mão. Aqui ela não pode entrar. Por que ela não pode entrar? Porque aqui está saindo. Então, vou fazer assim, abraçar, ó. Entra, sai. Então, aqui a corrente está para baixo. Então, a questão é, dada a corrente e pede o sentido do campo magnético, ou dado o campo magnético e pede o sentido da corrente. Muito fácil, tranquilo, usando a regra da mão direita. Ok? Muito bem, vamos ver o que mais aí. O cálculo do campo magnético. Na verdade, nós estamos calculando a intensidade do vetor campo magnético. Tem uma coisinha assim. Muito bem. Campo magnético, ele é diretamente proporcional à corrente elétrica. Quer dizer, quanto mais forte a corrente elétrica passa no fio condutor, mais efeito magnético ela dá. Então, assim, se você chegar com a bússola embaixo de uma torre de alta tensão, a bússola não vai funcionar como bússola, ela vai ter perturbações, vai se mover em outro sentido. Então, isso aqui, este Mi0 aqui, Mi0,
é uma constante. O que vai acontecer? Isso você vai receber este valor pronto. Normalmente, vamos já ver. Normalmente usa o valor do ar, é um valor que você vai pegar pronto. Tá? Então isso aqui é chamado constante de permeabilidade do meio. Que meio? Onde nós estamos trabalhando. Nós vamos praticamente fazer exercícios com a constante geral do ar, que é 4π, vamos ver um valor então. 4π vezes 10 a menos 7, vezes 10 a menos 7. Muito bem. Então esse valor é um valor que você vai usar esse valor fixo. O 2π é da fórmula, você já vai ver que vai cortar com esse 4π. E D, o que é D? D vai ser a distância. Que distância? Vamos pegar o nosso cabo aqui novamente. Aqui está passando o nosso cabo condutor. Muito bem. A, B e C. Então, se você colocar uma bússola no ponto A, uma bússola no ponto B e uma bússola no ponto C, as três bússolas vão estar com inclinações diferentes, porque a distância relacionada ao cabo, ao condutor fio, é que vai dar o quê? Vai dar essa perturbação. O campo magnético é uma região. Então, essa aqui, isto é a distância. Distância ao cabo, o condutor, distância ao fio, T. Então, você vai usar esse valor D. E nós já vimos o que é lá na nossa eletrodinâmica lá, I é a corrente elétrica, I é a corrente, né? Intensidade de corrente elétrica, que é dada em ampere. Então, o que você vai fazer aqui? Isso é uma constante que você vai receber. Vamos resumir aqui. Normalmente vai acontecer essa situação. Isto aqui vamos usar a princípio o 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2π vezes a distância. Então, o que vai acabar relacionando é só isto e isto. Isso aqui vai cortar o π com π, ó, já não tem que fazer conta. E depois você vai fazer o 2 com 4, vai sobrar 2 aqui em cima, e vai fazer essa continha aqui. Essa distância é em metro, então normalmente aqui nós estamos a milímetros ou centímetros, vai ter que fazer esse detalhamento aí. Só isso. Então, nada melhor que isso que um exemplo.